E vamos para mais um capítulo. E o cretino de Eduardo ri da cara de Ariadna e mostra que entrou com um processo de pedido de custódia e diz que quem vai perder o direito de estar com Tadeu é ela. Ariadna, sem acreditar, pergunta como ele se atreve a fazer algo assim. Eduardo diz que não vai ficar com os braços cruzados, vendo ela se jogando nos braços do seu irmão gatíssimo do Álvaro. E que isso é o resultado de suas decisões. Invejoso e despeitado. A Ariadna diz que o odeia e que ele não está fazendo isso por Tadeu, que é só para que ela se afaste de Álvaro e para obrigá-la a estar com ele. Eduardo, cara de pau, diz que eles estão em uma guerra e vale tudo. Ariadna diz que ele vai perder todas as batalhas e que ela não o ama e que deixou de amá-lo há muito tempo e que com isso ele ganhou foi o seu ódio. Até que enfim, e Eduardo faz a maior cara de deboche, bicho nojento. E o coitado do Álvaro diz para os pais de Olga que seria incapaz de fazer qualquer mal a ela, estando grávida da sua filha. Pois é, né? Esse povo não pensa. E que ele é inocente. A mãe de Olga, osso duro de roer, diz que pela memória da sua filha, espera que ele esteja falando a verdade. O comandante diz a Álvaro que vai precisar interrogar todos da sua família para poder confirmar o seu depoimento e pede que ele arrume um bom advogado, porque ele vai precisar. Álvaro reúne todos para dar a notícia sobre as investigações da morte de Olga e Eduardo, cheio de gracinha, inconveniente, diz que a reunião deve ser porque caiu mais um de suas construções. Bárbara manda ele calar a boca. Uma vez na vida fez algo certo. Álvaro diz que os pais de Olga pressionaram muito para acelerar as investigações e por causa disso ele se tornou o principal suspeito. Supermames fica surpresa e diz que ele seria incapaz. O coitado tem cara que não mata nenhuma mosca. Álvaro diz que é inocente e está à disposição do comandante e por isso ele irá interrogar a todos. Eduardo dá língua nervosa, diz que só faltava essa. Álvaro diz que a pessoa que matou Olga a conhecia e que também a violentou. Bárbara fica chocada e pergunta como os seus ex-sogros podem pensar que ele faria isso. E o bonzinho do Álvaro diz que os entendem, porque eles querem justiça. E que por Olga deixar todas as suas ações para ele, isso o colocou em uma posição suspeitosa. Eduardo diz que a morte de Olga não foi tão ruim, porque agora Álvaro é o dono da empresa e eles não estão mais devendo a hipoteca. E que tem certeza que todos pensaram isso, mas não tem coragem de dizer. E que com a construção do condomínio, todos serão beneficiados. E que Bárbara deveria pedir mais dinheiro. Bárbara dá uma bronca nele e diz que no momento deveria parar o projeto, porque poderia prejudicar Álvaro. Daphne diz que sente muito, que por ela continua. Só pensa nela como sempre. Ariadna diz que o projeto não vai interferir nas investigações. E Álvaro diz que entende cada uma, o homem sensato. E que o projeto ficará parado até ele tomar posse das ações. E assim dá tempo de sua supermames pensar se é isso que ela realmente quer. Se for por Lino, não. Álvaro pede para se despedir de Tadeu a Ariadna. E Eduardo, o pai arrependido de Araque, diz que não, porque ele quer confundir a cabeça do seu filho. Mas Tadeu o ignora e pergunta se Álvaro foi vê-lo. Álvaro diz que obviamente, e Eduardo manda ele ir para seu quarto e é ignorado mais uma vez. Tadeu é o melhor. Ariadna manda Eduardo calar a boca e ele diz que Tadeu é seu filho e ele manda.
Bárbara pede que ele baixe a bola e pede que ele deixe que Tadeu conviva com seu tio Álvaro. Bárbara tá doente. E que se ele não sabe, agora vai ficar sabendo que todo esse tempo que ele esteve fora foi Álvaro que ficou cuidando de Tadeu e manda ele se comportar e dá um grito na cara dele. Mereceu. E o maravilhindo gatíssimo do Gael foi chamado para a empresa de Miriam e tem uma excelente notícia. Um dos representantes diz que querem fazer uma oferta para a campanha que ele apresentou porque é muito original e boa, como ele. Gael, sem entender, pergunta se eles querem somente sua campanha e não a ele. Eles dizem que se interessaram pela sua campanha Orgulho de Sua Origem e por ele também, e dá os parabéns porque ele está contratado. E Gael fica super mega feliz, realizou um dos seus grandes sonhos. O advogado de Eduardo diz que assim que ele resolveu o que quer de sua vida, levará o pedido de custódia para o juiz. Eduardo, se achando gostosão e irresistível, pede que ele espere um pouquinho, porque quer ver se a Ariadna vai mudar de ideia e evitar ir até o juiz. Iludido. O advogado, mais lúcido do que ele, pergunta se ele realmente acha que ela vai mudar de ideia. Ele diz que é o que ele espera, mas por enquanto ela decidiu não ir embora de casa e isso já é bom. O advogado dá um conselho e pede que ele fique bem atento, porque a Ariadna pode se adiantar e abrir um processo contra ele por abandono. E aí, quem perderá o direito sobre Tadeu será ele. Era o que ela deveria ter feito. Bárbara avisa Lino que o comandante esteve em sua casa para interrogar a todos pela morte de Olga e que quer também falar com ele. E a ovelhinha bondosa vira um lobo mau e pergunta por que se ele nem é da família. Bárbara diz que ele só quer fazer umas perguntas, como fez para todos que moram ali, e pede para ele não ficar com raiva. E o bonitão volta para sua pele de ovelhinha e pede desculpas. E diz que está com enxaqueca e pergunta quando ele quer interrogá-lo. Bárbara diz que não sabe o dia e com um medinho lá no fundo do coração, diz que às vezes não o reconhece. O advogado de Álvaro leva para o comandante algumas provas para começar a sua defesa. Álvaro diz que se ele ficar com alguma dúvida sobre ele, pode entrar em contato com a melhor amiga de Olga. Ela seria uma testemunha de que eles estavam bem. O advogado diz ao comandante que já que ele suspeita de Álvaro por ter tido uma relação sentimental com Olga, ele deveria interrogar a Paulo, porque ele e Olga tiveram um relacionamento quando Álvaro se separou dela. O comandante pergunta se eles acreditam que ele poderia se beneficiar com a morte de Olga. Álvaro, sincero e honesto, diz que não, mas que ele queria muito voltar para ela e que Paulo estava com muitos ciúmes por ele estar perto de Olga, mesmo que fosse pelo trabalho, e que o despeito o deixou muito mal. E o advogado diz para o comandante que ele sabe que um dos principais motivos por crimes passionais são os ciúmes. E agora o jogo virou contra Paulo.